Então, esse projeto que nós desenvolvemos, que é sobre educação, gênero, cultura e trabalho, um estudo de caso em assentamento de reforma agrária, ele foi desenvolvido no assentamento Contestado, aqui no município da Lapa, no estado do Paraná. Esse projeto foi financiado com recursos do CNPq, começamos ele em final de 2014, está sendo concluído, né? Ele foi articulado com um projeto também de extensão, formação em gênero, trabalho e sexualidade. Tivemos o objetivo, então, de compreender, de examinar como é que os hábitos, né, de gênero vão se transformando no espaço escolar, no espaço familiar, né, com princípios e a própria prática, né, de luta coletiva do movimento social, de luta pela terra, né, aqui esses assentados estão ligados, que é o MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, olhando isso a partir da relação das diferentes gerações, né. Inicialmente, a gente olhou o espaço da escola. Aí nós fizemos o trabalho concomitantemente com os educadores, né? Fizemos várias oficinas pedagógicas, a gente chamou de oficinas pedagógicas, dentro do formato dos grupos focais, né? Onde buscamos ao mesmo tempo trabalhar a coleta de dados, né? Sobre as diferentes temáticas que envolvem o projeto, né? E ao mesmo tempo fazer formação, né, em gênero, né, sobre sexualidade, relação com o trabalho também. A gente trouxe os professores, todos os educadores da Escola do Contestado, né, para Curitiba, né, então eles participavam de manhã de um momento de palestra, né, e à tarde a gente fazia o debate voltado para as demandas, para as necessidades e para a realidade deles, né, no assentamento, né. Foi interessante o trabalho que a gente fez também com os estudantes, né, dos anos finais do ensino fundamental e o ensino médio, que a gente conseguiu perceber, tanto discutindo com eles a temática da diversidade sexual, como da divisão sexual do trabalho, foram temáticas, inclusive, que eles também demandaram discutir, né, com o desenvolvimento de umas 5, 6 oficinas que fizemos, né. A gente percebeu, e eles avaliavam também, né, o quanto eles conseguiram compreender as desigualdades que ainda permeiam também no espaço do campo, né, e isso também interfere na família. Mas, ao mesmo tempo, as famílias se constituem dentro de uma cultura patriarcal, né, a gente também percebe que muito dessa cultura ainda permanece. E os jovens traziam isso, o quanto às vezes era difícil ainda quebrar dentro do próprio assentamento, né, dentro das suas famílias, né, dentro da própria comunidade, algumas posturas machistas, né, então a desigualdade também permeia nesse espaço. A gente observava que no começo eles estavam muito tímidos para falar sobre o assunto, mas no decorrer, no percurso do projeto, eles não estavam somente mais soltos a falar sobre as questões de gênero, de sexualidade, de diversidade, como eles também estavam informados sobre o assunto e conseguiam correlacionar o assunto das oficinas com as coisas que aconteciam no assentamento. Para os jovens, o que eu percebi foi que impactou não só neles, né, mas foi para a família. Então, falar de gênero, falar de sexualidade, falar de divisão sexual do trabalho foi fundamental para empoderar as jovens que trouxeram muitas vivências e conflitos vividos no cotidiano. E, ao mesmo tempo, coletar dados e possibilitar a formação dos sujeitos envolvidos, né, tem, então, permeado, né, o nosso trabalho. E a gente preza muito por essa relação, né, por isso que a gente articulou esse projeto de pesquisa com a própria extensão e também articulamos esse projeto com um outro projeto internacional que desenvolvemos a Universidade Federal do Paraná junto com Queen Mary University of London, onde a gente fez, então, junto com a professora Elsie Vieira, né, a gente fez, então, uma parceria, né, foi um projeto financiado pela Academia Britânica. A gente alinha tanto a pesquisa, a parte teórica, que a gente já vem trabalhando na universidade, mas de uma forma mais focada, além do ir a campo, né. Considero que a proposta saca na universidade dos muros tradicionais e estende muito mais lá em uma articulação, em um diálogo que se apoia em lo que se ha denominado uma ecologia de saberes. Eu peguei uma época do projeto que a gente trabalhou com jovens, foi um período de muito aprendizado para mim, mas também foi um período para perceber como que a extensão ela pode sim se relacionar com a pesquisa
estar inserida num projeto de extensão e de pesquisa, para mim, foi importante para pensar a função social da academia. Nós fizemos a outra etapa, que foi de um trabalho mais com o coletivo de mulheres do assentamento. Então, esse coletivo de mulheres existe desde a formação desse assentamento, né? Essa área foi ocupada em 1999 pelo MST. Nós acabamos trabalhando em cima do que seria necessário para a gente, ao mesmo tempo, trazer um pouco de formação, né? Poder deixar um pouco do nosso trabalho, da nossa contribuição e também coletar dados. A aprendizagem é infinito, né? Começou esse ano que eu entrei no projeto e as entrevistas, revendo as entrevistas no momento da transcrição, estando ali, vendo elas falando no momento da entrevista sobre a vida delas, sobre o feminismo, principalmente, o que me marcou muito foi o feminismo. Eu não me considerava feminista, né? E até que um dia eu usei um dos argumentos, uma das falas das mulheres do assentamento para justificar um ato, e ali naquele momento eu me vi feminista. Uma das questões que nós, junto com o coletivo de mulheres, definimos que seria muito importante se a gente pudesse fazer um vídeo, né, que pudesse dar visibilidade a esse trabalho, ao protagonismo das mulheres em relação à agroecologia lá no assentamento. E aí foi muito interessante que, junto com elas, nós definimos todo o roteiro, o que a gente estaria colocando dentro desse vídeo, o que seria relevante, quais seriam as pessoas que seriam entrevistadas, né, tanto mulheres como alguns homens também que contribuem para a produção da agroecologia, mas não só para a produção da agroecologia, mas também tem esse olhar mais construído, né, em relação à igualdade de gênero, né. Tem um papel muito importante a produção do vídeo e toda a produção de conhecimento, entanto pode ser utilizado por los programas de posgraduação e de graduação nas universidades. Creo que es un material que va a visibilizar y dejar para muchos lectores cuál es la visión que se tiene sobre un modelo y una cosmovisión nova del mundo en el cual las mujeres tienen un papel protagónico na construção. Tecnicamente falando, sobre gravar o documentário, lidar com equipamento tecnológico dentro de uma outra paisagem é uma combinação muito boa com esses desafios, mesmo que seja do microfone ou da câmera, o posicionamento, o sol, a luz, é sempre uma coisa que a gente vai vencendo, assim como nas próprias entrevistas, né? Um dos maiores desafios e também uma das partes mais interessantes é quando a gente está acompanhando o entrevistado, a entrevistada dentro do lote. É um desafio porque a gente nunca sabe quando ele vai abaixar, quando ele vai falar, quando ele vai andar, onde o sol está vindo, quais são os sons que vão surgindo. Mas ao mesmo tempo são onde as imagens se tornam mais interessantes, porque a gente vê realmente esse contato, né? Esse mundo agroecológico com a gente tentando trazer para a imagem, para esse documentário, para perpetuar, assim, ainda mais para levar para outras pessoas também. As entrevistas também foi um processo muito interessante, porque histórias que vão sendo contadas, vão sendo visibilizadas, elas se completam, né? Nós transcrevemos todas as entrevistas, foram mais de 20 entrevistas. Nós fizemos foi fazer então a seleção do material em vídeo mesmo. A gente já foi percebendo que as entrevistas, elas, a partir das questões norteadoras, claro, elas tinham essa flexibilidade e abrangência para dar conta dessa história e trajetória da pessoa. Nós criamos algumas categorias que auxiliaram a gente em criar grandes blocos. Uma das primeiras categorias foi o feminismo ligado à agroecologia, o feminismo camponês, o feminismo popular e como se dá a organização das mulheres, a divisão sexual do trabalho. Então, para mim, ver esse documentário é muito importante, muito legal, assim, porque parece que realmente né, o resultado de um longo trabalho feito junto às mulheres camponesas do assentamento contestado. É um projeto de muito aprendizado, né, para todas e todos nós que participamos, né, nesse período, né, do final de 2014 até esse período de 2018.